Por que você está tão sério? Coloque um sorriso no seu rosto, pois nesse vídeo vamos falar sobre a personalidade que está aqui para causar o caos e a discórdia. Aqueles que sempre têm um argumento para te contrariar, mas que no final do dia se perguntam: quem faz o palhaço rir? Bom, eu poderia até te contar o porquê estou rindo, mas essa é uma piada que você não entenderia. É brincadeira, gente. Vamos falar sério agora sobre como é a personalidade dos descendentes do Coringa. Brincadeira. Do ENTP. O ENTP, também conhecido como a personalidade do inovador, do debatedor ou do inventor, possui em sua estaca as funções cognitivas. Intuição extrovertida, NE como função dominante. Pensamento introvertido, TI como função secundária ou auxiliar. Sentimento extrovertido, FE como função terciária. E a sensação introvertida, SI como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa uma stack ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. O ENTP tem como função dominante a intuição extrovertida, NE, tornando ele primariamente direcionado para as múltiplas possibilidades da realidade externa. Sua percepção é aberta e tende a perceber a realidade de forma multifacetada, sem se fixar em uma só visão ou em uma sistematização a respeito dos objetos externos. Não existe no ENTP uma percepção tão consciente em relação à realidade física, pois sua percepção sensorial, de direção introvertida, é extremamente reprimida. Essa tendência cria no ENTP um desprendimento quanto aos objetos concretos, não importando para ele o caráter fixo que essa possa vir a ter, fazendo com que a todo momento ele se encontre onde existam possibilidades diferentes e não onde existe a concretização de um entendimento. O que muitas vezes pode fazer com que esse tipo de personalidade permaneça muito tempo no plano das ideias, o que se distraia facilmente. Ele também não dará importância para detalhes da realidade material, pois o mais importante serão as expectativas quanto a um cenário maior e diferente. Ao contrário da sua função inferior, que tende a aprofundar em detalhes de uma informação, a intuição extrovertida parte em busca de mais e mais informações para ampliar o seu campo de percepção e gerar novas hipóteses, correlações e visões da realidade. Embora a intuição extrovertida se oriente para os objetos externos, existe uma espécie de desvalorização em relação a eles, que vão perdendo a sua importância conforme a NE gera mais possibilidades intuitivas. Ou seja, é comum que os ENTPs abandonem uma percepção por outra nova, estando sempre neste movimento de construção e desconstrução da realidade percebida. Toda a compreensão do objeto enquanto existência concreta, estável ou pré-estabelecida é considerada como chata ou monótona, sendo mais valorizado o que pode vir a ser ou o que deveria ser em detrimento do que está materialmente dado. Mesmo que a NE seja uma função extrovertida, a intuição é em si um processo inconsciente e metafísico, tornando complexo explicar de fato como ela funciona. Porém, podemos compreender que é através dela que o ENTP consegue ter um olhar global da realidade, vislumbrando, criando e imaginando infinitas possibilidades e ramificações hipotéticas de como a realidade poderia se manifestar. O que também pode causar para ele a compreensão de que a realidade é muito caótica e instável. Por mais que exista esse desprendimento quanto aos objetos externos, a intuição extrovertida terá por objetivo sua concretização e manifestação na realidade externa, e por isso existe a repressão da sensação introvertida inferior, pois ela atrapalharia sua capacidade criativa por ser bastante fixada na realidade material já estabelecida. A intuição extrovertida irá relegar às suas percepções advindas da sensação introvertida o papel de ponto de referência. Isso traz para este tipo de personalidade uma característica bastante inovadora, pois através dessa variedade de perspectivas, ele pode abrir caminhos para a obtenção de algo novo ou único. O ENTP estará sempre bastante empolgado e estimulado na formulação de novas ideias inovadoras. No entanto, pode pecar na constância ou no compromisso com elas. A tendência escapista da intuição extrovertida pode fazer com que o ENTP acabe sempre pulando de ideia em ideia, projeto em projeto, procurando sempre por algo ainda mais diferente do que já lhe é conhecido ou simplesmente ignorando a faceta já familiar do que ele havia cogitado. Muitas vezes, o ENTP pode se ver como alguém que abre caminhos em que ele mesmo não desfrutará, pois aquilo automaticamente já se torna obsoleto ou enfadonho para ele, que logo partirá para outra empreitada.
O pensamento introvertido, TI como função secundária ou auxiliar, torna o pensamento do ENTP bastante guiado por critérios lógicos que são subjetivos e com raízes inconscientes. A sua relação de julgamento com os objetos delega a eles uma função secundária, priorizando muito mais os critérios lógicos e subjetivos abstratos que vão construir os seus juízos de maneira independente ao que é objetivamente dado. Vai ser em seus critérios racionais onde residirá o caráter pessoal e abstrato do pensamento do ENTP, compensando essa impessoalidade da sua intuição extrovertida. O pensamento introvertido também é multifacetado, assim como a intuição extrovertida, o que amplia ainda mais a capacidade de complexificar e bifurcar a realidade e seus objetos em diferentes ângulos, hipóteses e facetas. O ENTP aprecia a liberdade de pensar sem restrições ou imposições. Prefere encontrar suas conclusões por si mesmo, muitas vezes formulando questionamentos sobre os seus próprios questionamentos, não se prendendo em um conceito muito concreto ou rígido. O ENTP busca uma certa convergência interna em suas fórmulas lógicas. Entretanto, não cessam de buscar expandir sua compreensão, acumulando diversas informações e pontos de vista sobre o mesmo assunto, para que depois ele absorva apenas aquilo que seja compatível com seu critério pessoal de julgamento. Porém, ele não se fixará apenas em uma ideia. Quando associamos esse pensamento introvertido à sua função dominante, obtemos uma capacidade crítica e questionadora da realidade. O ENTP é naturalmente contestador. Como sua intuição extrovertida se sobressai em relação ao pensamento introvertido, para ele o que importa mais é o questionamento e a obtenção de novas visões e perspectivas em relação às ideias e objetos, do que a construção objetiva de estruturas lógicas de entendimento, fazendo com que o ENTP não tenha problemas em mudar ou atualizar sua forma de entender determinado assunto ou ideia. Essa junção torna o ENTP perspicaz na hora de encontrar brechas ou possibilidades diferentes em ideias. Daí surge esse estereótipo de serem bastante debatedores ou pessoas do contra, pois naturalmente estão tentando fazer as pessoas reverem e complexificarem as dimensões e camadas de suas conclusões, argumentos ou forma de entendimento. Para o ENTP, o que importa é o debate ou a discussão em si, e não tanto chegar a uma conclusão definitiva. A importância central é conseguir desconstruir e desestruturar ideias pré-estabelecidas e se abrir para novas e animadoras possibilidades. Ou seja, para o ENTP é mais agradável e satisfatório a expansão dos seus horizontes do que um esclarecimento conclusivo ou consensual. Em relação a cumprir tarefas ou demandas que exijam prazo e disciplina, o ENTP também precisará de uma pressão externa para se mobilizar, pois valorizam bastante a liberdade em seu processo de criação e produção, podendo tender a deixar em aberto muitos projetos. O sentimento extrovertido, FE terciário, torna o ENTP bastante propenso à troca com as outras pessoas, pois esta função está direcionada para os valores e estruturas sentimentais do coletivo onde está inserida. Os códigos gerais de valores, ética e conduta serão considerados por ele, entretanto, serão subjugados pelo seu pensamento introvertido. Eles não se pouparão de ignorar ou contestar alguma norma que para eles não faça sentido. Esse contestamento não será tão óbvio ou explícito como acontece com os INTPs ou ISTPs, pois aparecerá para ele como um conflito interno. Eles buscarão preservar sua liberdade e singularidade lógica, mesmo que também sintam necessidade e percebam a importância, em certo nível, de se adaptar aos valores externos. Ao contrário do que dizem, os ENTPs não são pessoas sem consideração pelas outras, o que discordam apenas pela vontade de causar desarmonia ou caos. Muito pelo contrário, muitas vezes suas opiniões divergentes, que são exteriorizadas, podem possuir um propósito de garantir que a liberdade de pensamento e expressão seja valorizada e usufruída por todos, levando em consideração, mesmo que em segundo plano, os parâmetros éticos e sentimentais externos. Para ele, é empolgante entender como as pessoas entendem ou pensam a respeito de determinados assuntos, assim como também fazê-las pensarem de forma diferente e se abrirem para novas perspectivas. A sua capacidade de perceber de que forma as pessoas se afetam, pela natureza mais objetiva da FE, também gera uma facilidade maior de comunicar a sua forma de pensar do que as personalidades com pensamento introvertido dominante, embora às vezes possa pecar por um discurso muito racionalizado que para alguns pode ser mal interpretado como insensibilidade, pois a sua forma preferencial de julgar a realidade ainda continuará sendo o pensamento introvertido.
A sensação introvertida, SI, como função inferior, gera no ENTP uma dificuldade de se apegar e até mesmo a concretizar uma visão mais fechada e consistente da realidade. A SI é a percepção sensorial da realidade que é gerada de dentro para fora, composta de impressões subjetivas acerca dos objetos que vão se fixando e ao longo do tempo formando uma forma única de percepção aplicável à realidade. O ENTP, por ter essa função extremamente reprimida, acaba não tendo tanta consciência das impressões subjetivas que ele possui acerca dos objetos externos, e nem como estes direcionam sua atenção ou suas preferências a determinados objetos que se perdem em meio à preferência que ele possui de se focar nas diversas possibilidades ou situações hipotéticas a respeito deles. O que também gera insegurança ou dificuldade em construir uma visão mais concreta e sólida da realidade, se mantendo sempre aberto a novas possibilidades, trazendo certa dificuldade de focar ou se concentrar em detalhes ou em apenas uma coisa. Essa falta de consciência dessas impressões acerca dos objetos e a própria tendência da intuição extrovertida de subjugar esses objetos faz com que o ENTP não se apegue a pequenos detalhes do seu dia a dia que podem ser necessários para a conclusão ou concretização das suas ideias. Pode também gerar uma dificuldade de colocar definitivamente em prática alguma ideia ou projeto, pois as suas intuições quase nunca priorizarão os procedimentos e etapas processuais que são necessárias para a sua concretização objetiva. Essa instabilidade da realidade também pode causar no ENTP muita confusão e insegurança, pois por mais que ele aprecie novidades e o caráter mutável e impermanente da realidade, eles no fundo anseiam por estabilidade interna, que muitas vezes vai ser difícil de ser encontrada. Isso às vezes pode fazer com que o ENTP se limite em não consolidar compromissos muito sérios, pois no fundo sente bastante receio de se frustrar diante da falta de correspondência entre suas expectativas intuitivas e a realidade objetiva. O forte desapego e independência que suas funções dominante e auxiliar possuem perante os objetos podem ser atravessados por uma impressão irracional de que os objetos externos podem ser desproporcionalmente ameaçadores, algumas vezes causando o efeito oposto do que o desapego poderia aparentar, ou seja, ao invés da realidade externa ter um papel secundário, ela pode passar a ter demasiada importância, gerando percepções e sensações bastante negativas ou pessimistas em relação a como a realidade se manifesta ou possa se manifestar. Os ENTPs acham cansativo e desgastante debates rasos com argumentos unidimensionais ou rígidos, respostas prontas, arbitrárias ou limitadas em um porque sim, chantagens emocionais, forçar eles a seguir um modelo pré-estabelecido de fazer ou compreender as coisas, quando levam para o pessoal as suas falas e opiniões, se sentirem censurados ou restringidos de manifestar suas intuições. Os ENTPs acham revigorante e estimulante liberdade para buscar suas verdades e hipóteses, conversas que estimulem a curiosidade e expansão de horizontes, pensar sobre diversas perspectivas e ângulos de um mesmo assunto, sentir que sua criatividade e capacidade imaginativa é apreciada e respeitada, conviver com pessoas que aceitem e respeitem suas constantes mudanças ou contradições. Algumas figuras famosas e personagens que podem se encaixar no arquétipo do ENTP são o Sócrates, Leonardo da Vinci, o Nicolau Maquiavel, o Michel Foucault, o Werner Heisenberg, o Barack Obama, o Bertrand Russell, o Chico Anísio, o Karl Popper, o Rowan Atkinson, o Lázaro Ramos, o Neil Patrick Harris, a Salma Hayek, o Mário Sérgio Cortella, a Tata Werneck, o Martin Scorsese, a Susan Janet Palin, o Matthew Perry, o Coringa, o Deadpool, o Megamente, o Agostinho Carrara, o Jack Skellington, o Bojack, o Tony Stark, o Ryuki, o Tyrion Lannister, o Orochimaru, o Jack Sparrow, Artemis, Emmett Brown e o João Grilo. Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade.
O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.